Vamos orar então pela vida da Angélica. A palavra do Senhor gera transformação, então que a palavra venha entrar em nosso ser como uma espada, dividindo tudo. Amém. Estenda suas mãos para cá. Comece a abençoar a vida dela. Peça para que o Senhor venha usar a boca dela e que ela seja um instrumento nas suas mãos. Jesus, eu oro pela vida da Angélica. Peço, Pai, que o Senhor derrame uma unção, uma autoridade, uma graça sobre a vida dela, Senhor. Que não seja ela falando, mas seja Tu através da vida dela, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, por ouvidos abertos, Pai, para escutar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos falar essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Perdão. Não, o pessoal estava com o microfone ligado aqui. Podem se assentar. Começamos. Muito lindo, né? O Senhor já começou a falar aos nossos corações. Não sei você, mas a gente tem a sensação que vai para o culto e o louvor já é direto ao nosso coração, né? As palavras do louvor parece que foi escolhido para mim, né? Eu não sei se você sente isso também. Esqueci. Oi, meu nome é Angélica. A gente se acostuma. Bom. Como vocês estão bonitas, tão lindas. O meu marido disse, nossa, por que tão arrumada? Eu disse, né? É para Jesus. E que bom com que a gente vem para a presença dele com o melhor que a gente tem, né? E eu estava pensando agora lá atrás que esse é o melhor lugar que a gente pode estar. Que bom que a nossa semana está finalizando aqui. Eu não sei quantas de vocês passaram por momentos difíceis essa semana. E não sei você, mas tem dias que a gente se cobra demais. Tem dias que parece que as coisas não vão dar certo. Tem dias que a gente está um pouco pessimista. Tem dias que não dá vontade de orar. E essa semana, eu passei uma semana de algumas cobranças. E isso não estava me fazendo bem. Por que tanta crítica comigo mesma? Por que a preocupação com o desempenho? Por que preocupação para saber se os outros estão gostando? Quando a lista do culto estava ali meio... Não estava vindo pessoas no culto, eu disse, meu Deus, o problema sou eu. O problema do culto de mulheres sou eu. Não sei se você passa isso na sua cabeça. Se não vai ninguém, não gostaram do que eu falei da última vez. E eu ensaiando, eu disse, vou dizer para a Laura que eu não vou ir. Não vou. Eu estou abrindo meu coração. Vocês sabem que a gente vive aqui na igreja algo a respeito de transparência e a respeito de vulnerabilidade. O quanto nós temos crescido como igreja caminhando em transparência e em vulnerabilidade. Não é porque eu venho falar aqui, pregar, Deus está me dando essa oportunidade, mas eu fui dizer para o meu pastor, eu disse, Marcelo, eu acho que eu tenho me sentido muito mal. Daí ele disse, Angélica, eu creio no que há em ti, eu creio, né? E é assim mesmo, você está crescendo em Deus. Então Deus começou a falar comigo e aí nessa semana, no nosso encontro do CJ, Deus ministrou muito ao meu coração, dizendo, vá com o que você tem hoje. Não espere as circunstâncias perfeitas. E outra coisa, dona Angélica, não é sobre você. É sobre a minha palavra. Não é sobre o teu desempenho, sobre as tuas horas de estudo. Não importa isso. Você diminua e eu apareça. Aí eu fiquei muito constrangida, eu disse, meu Deus, que vergonha seria se eu tivesse corrido, né? Se eu tivesse... E aí o Senhor me levou a algumas reflexões. Por que a gente tem pensamentos de autossabotagem? Não era para eu estar feliz? Não renunciou a tudo para viver os sonhos de Deus? Então, era uma oportunidade de pregar. E por que
que a gente, não sei você, mas por que nós temos uma tendência a puxarmos o nosso tapete? Sermos nós as pessoas que sabotam o nosso crescimento em Cristo. Somos nós que vamos. Se o meu pastor confia em mim e crê, essa é a maior capacidade de um líder, né? Capacidade de enxergar coisas que nós não enxergamos. E quantas vezes a gente foge dos planos de Deus, dos sonhos de Deus, por esses processos de autossabotagem? De eu não sou capaz, não está na hora ainda, enfim, uma cobrança, né? Não vai dar certo, acho que não é a hora, não vou ir. Enfim, quantos sonhos que o Senhor já deu ao nosso coração e nós achamos às vezes que Deus tem que se materializar. Tomara que alguém fale comigo no culto, né? Mas tem que se levantar profetas para vir para você e dar aquela palavra dizendo, olha, o Senhor mandou dizer, não parei que eu vou anotar, né? Então, quantas palavras confirmando aquilo que o Senhor já colocou nos nossos corações? Quantas palavras mais? E a gente começa a sabotar. Casamento, está tudo muito bem, começa a desconfiar que está tudo muito bem, né? A vida financeira, gasta mais do que pode. A gente faz isso conosco. E aí, comecei a pensar, Jesus não me cobra desse jeito, Ele é misericordioso comigo. Por que eu sou tão dura comigo mesma? Por que eu não estendo sobre mim a mesma misericórdia que o Senhor estende sobre mim? Por que eu não sou mais amorosa comigo? Por que eu critico o meu sobrepeso? Por que eu fico com medo do verão que está chegando? Por que eu não tenho um pouquinho de misericórdia com a minha história? Por que às vezes eu sou o meu maior vilão? E o Senhor tem derramado um amor que às vezes eu coloco a barreira das minhas críticas. Enxergar essa misericórdia. E aí, o Senhor me disse assim, mas você não nasceu assim. Você não nasceu com essa crítica toda, com essa autossabotagem toda. Você precisa investigar. Você precisa mexer. Você precisa olhar para trás. Onde estão os gatilhos da sua infância, da sua juventude, que te levam a viver um padrão adulto de autossabotagem? O que aconteceu? Aí o Senhor me traz para momentos da infância, para momentos da adolescência, que muitas vezes eu não queria mais parar para olhar, achando que quando a gente se converte, passe de mágica, as coisas ficaram para trás. Nós não podemos negar o impacto dos nossos traumas, dos nossos abandonos, das nossas rejeições. Uma criança pequena não tem condições de discernir, papai está cheio de problemas, papai está cheio de contas, se ele não deu atenção para mim, vou entender o papai. Se o papai fez algo, né? Mamãe está estressada, não está bem, vou relevar as palavras de maldição que falaram para mim. Não, uma criança não tem condições, uma criança é literal. E a nossa mente, o nosso subconsciente, ele é literal, ele armazena algumas coisas. Professores, quantos de vocês têm marcas de escola? Aquele bullying, aquela violência, sentimento de inferioridade, o constrangimento. Eu não sei você, mas eu morria de vergonha. A minha mãe me colocou para estudar no melhor colégio. Nós não tínhamos condições financeiras para arcar com o padrão daquele colégio. Então, a nossa condição social fez com que tivesse muita comparação, muita crítica, Eu era ridicularizada, né? Não tinha roupa, não tinha tênis, não tinha calçado. Isso, sentimento de inferioridade. E a gente carrega para a vida adulta. O que é o sentimento de inferioridade? Não é para mim. Começa a dar certo, não é para mim.
Alguém quer te honrar, quer te pagar alguma coisa. Não, não precisa, não, imagina, capaz. A gente vai jogando as bênçãos de Deus embora. A gente vai mandando embora. Mas Deus quer que a gente volte nesse lugar. E a Bíblia é a palavra de Deus. E tem algumas situações pesadas na Bíblia. E não é à toa que essas situações estão na Bíblia. Alguém já ouviu falar de Tamar? Tamar. Levanta a mão quem ouviu falar de Tamar. Ok. Tamar está em 2 Samuel, capítulo 13. É uma história terrível. É uma história de violência, é uma história de estupro, é uma história que um homem olhou para uma mulher e viu ali apenas um objeto. Disse, meu Deus. Ele era irmão dela. Absalão, filho de Davi. Os personagens dessa história aqui, filhos do rei Davi. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. Amnon, outro filho, por mães diferentes, apaixonou-se por ela. Amnon ficou tão obcecado por Tamar, que adoeceu. Obcecado. A palavra obcecado já não era algo saudável. Ela era virgem, e Amnon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Amnon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amnon, qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Vocês percebem que a manipulação sempre tem uma pessoa para enfiar a gente para o buraco. Satanás usa pessoas já para empurrar, ajudar a gente a cair. Cuidado, né? Com quem a gente se aconselha. Ele não via problema nenhum. Disse, qual é o problema? Só que ela é virgem, filha do rei, e eu sou irmão dela. Só por isso, né? Amnon lhe respondeu, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab. Deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e o sirva. Então Amnon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei for vê-lo, Amnon lhe pediu, por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos para mim mesmo, para que eu a veja e ela o sirva para mim. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Amnon, preparando algo para comer. Quando Tamar chegou à casa de Amnon, foi até o lugar onde ele estava deitado, para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Amnon, ele se recusou a comer. Saiam todos daqui, disse ele a seus servos, e saíram. Então Amnon disse a Tamar, agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele agarrou e exigiu, venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? Mas Amnon não quis ouvi-la e como era mais forte que ela, ele a violentou. Uma situação de estupro intrafamiliar na Bíblia. Então a paixão dele imediatamente se transformou em desprezo. Um homem que apenas quis usar uma mulher para satisfazer a sua lascívia. Então não tinha nada de amor ali. E aí ele disse, saia daqui. E ela desesperada disse, não. Mandar-me embora agora seria pior que o mal que me fez. Uma mulher que não fosse mais virgem em Israel estava condenada. O que ela tinha de mais precioso, ela não casaria mais. E uma mulher que não casasse, condenada.
Amnon, porém, não quis ouvi-la, chamou seu servo e ordenou: ponha essa mulher para fora daqui. Eu não sei você, mas eu vivi algo muito semelhante. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, e como era costume naqueles dias, entre as filhas virgens do rei. Então ela rasgou a túnica e jogou cinzas na cabeça. Quando ela joga cinzas na cabeça, as cinzas na cabeça representam total desespero, a total desesperança. As cinzas eram refletiam como ela estava internamente. E aí ela se encontrou com seu irmão Absalão e contou para Absalão. E Davi chamou ela para morar com Absalão chamou ela para morar com ele, preocupado com ela. E aí a palavra diz que o rei ficou sabendo e ficou furioso. Mas o rei não fez nada. A palavra de Deus não traz menção alguma do rei ter feito alguma coisa. Isso fala que uma família doente, as gerações seguintes ficam doentes. Segredos intrafamiliares que não são conversados, que não são falados, que são tabus familiares. Davi provavelmente se preocupou com a imagem, afinal de contas era a família dele envolvida, e ficou por isso mesmo. Se você ler o restante, não se fala nada mais a respeito de Tamar. Só fala que o irmão Absalão deu um jeito de matar Amnon. Então a tragédia familiar, por conta de coisas que a gente coloca embaixo do tapete, ela prossegue. Essa é a mensagem de Deus aqui. Se isso está na Bíblia, algo tão chocante, é porque quando nós queremos nos curar e curar as próximas gerações, nós precisamos mexer naquelas coisas que são difíceis de falar, naquelas coisas que não tem luz. E se não tem luz, tem trevas. Se não tem luz, tem o diabo se aproveitando desse segredo. Se não tem luz, o diabo está usando isso. E as próximas gerações vão sentir isso na pele. Eu vou dizer para vocês que, quando eu fiquei sabendo que o meu avô já havia sido vítima de abuso sexual, que na família da minha mãe tinham vítimas de abuso sexual, eu me revoltei. Se nós vivêssemos uma família saudável, eu não precisava também ter sido vítima de abuso. Se os segredos intrafamiliares fossem enfrentados, eu acho que a minha mãe talvez estaria mais preparada para lidar com isso. Mas podem ser outras situações. Alcoolismo, infidelidade, violência doméstica, filhos fora do casamento. Não dá diante do Senhor para a gente não fazer de conta que as coisas não existem. Porque o Senhor traz à tona, mas traz à tona para quê? Para constranger, para curar. O Senhor traz à tona para curar, para resolver. Não se tem aqui mais nada a respeito de Tamar. E eu fico pensando, o que acontece com uma vítima de abuso sexual? O que acontece com a autoimagem dela? Vamos imaginar ela, depois, na vida adulta, ela devia ser muito jovem. Vocês acham que ela ia se sentir capaz de um empreendimento? Ou posar como a princesa do rei? Ela era princesa do rei. Como é que ficou a autoestima dessa mulher? Como é que ficou a noção de valor pessoal? Se aparecesse um homem bom para casar com ela? Não, bem capaz. Já nem sou mais virgem.
Olha o meu passado, olha a minha história. Provavelmente Tamar ficou presa nesse passado, ficou presa no que fizeram com ela. Tem mulheres que, quando violentadas, elas se sentem tão pequenas, tão sem pertencimento, ela não se sente bem em lugar nenhum. E aí ela passa a viver uma vida de isolamento. E ela começa a criar muros. Mulheres arrogantes, mulheres frias. Tudo é casca daquele sentimento de inferioridade. Eu creio que Tamar perdeu identidade, perdeu senso de valor pessoal, perdeu amor próprio lá, em algum lugar do seu passado. Eu estou trazendo uma situação aqui drástica, que é a situação do abuso sexual, do estupro de Tamar. Mas na sua vida, cuidado para você não fazer comparações assim, eu não tenho um problema tão grave. Respeite o seu problema. Eu nunca fui estuprada, nunca fui violentada, não aconteceu isso comigo. Mas se você tem processos de autossabotagem hoje, examine. A palavra do Senhor fala, examine-se a si mesmo. Lá em Lamentações. Examine por que você não consegue passar dias de constância acreditando nos planos do Senhor. Olha mais para o passado do que para o futuro. Mas é olhar para o passado com intenção de cura, levando Jesus junto para consertar esse passado. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração, se você não tem que voltar lá atrás para resolver alguma situação. Não subestime o impacto de um abandono familiar. Uma mulher abandonada sabota o casamento. Uma mulher que não consegue uma mulher que viu pais brigando muito, provavelmente ela vai também sabotar, vai repetir esses padrões no seu casamento. Deus quer nos libertar dos padrões que a gente vive, para que a gente viva os padrões dele. Eu imagino Tamar. Eu imagino tanta dor que Tamar sentiu pela omissão de seu pai. E logo depois, então, uma tragédia familiar com um irmão matando o outro. Mas Deus me levou também, essa semana, a pensar em como Deus muda a história de uma mulher que se encontra com Jesus. Quando a gente se encontra com Jesus, Jesus começa a nos dar propósito. Até o dia 14 de junho de 2018, até aquele culto, Gisele, lá da Montserrat, que eu me lembro até hoje das músicas e da tua voz. Naquele dia, tocando o Cordeiro e o Leão, tocando o Rei da Glória, para que entre o Rei. Naquele dia eu tive o meu encontro com Jesus, através da tua vida. Aquele dia, o Senhor entregou nas minhas mãos o propósito. E cada uma de vocês que se encontrou com Jesus tem o seu propósito. Naquele dia, a Angélica, advogada, empoderada, arrogante, cheia de dores por conta da sequência de violências sexuais intrafamiliares, era o meu pai que abusava de mim, uma história terrível, e eu não estou aqui para dizer o quanto eu sou boa por ter escolhido isso, não, é sobre Jesus, é sobre o encontro com Ele que nos dá direção. Pode colocar o vídeo aí, eu quero falar a respeito, só não dá o play ainda, só prepara ele. Eu quero falar para vocês da mulher samaritana. Até o encontro com Jesus, ela era uma mulher
que não sabia do seu propósito. Afinal de contas, a sociedade de Samaria lá tinha definido que ela não era digna. Os judeus também não achavam dignos. Tanto que ela vai até o poço ao meio-dia, no horário do sol de rachar. Porque ela tinha que ir sozinha. Olha o isolamento. Olha o que o sentimento de inferioridade faz com a gente. Isolamento. A gente impede que outras pessoas sejam vida na nossa vida. A gente quer caminhar sozinho. E ela vai lá, e caminhar sozinho é difícil. Ela vai ao meio-dia, no horário do pior sol, e era o lugar das mulheres ali. E Jesus, para ir da Judéia para Galiléia, os judeus não passavam por ali. Eles faziam a volta. Mas Jesus tinha um encontro marcado, assim como ele tem com cada uma de nós. Cada uma de nós é especial para Jesus, é única para Jesus. Jesus muda a rota para ir até o encontro da mulher samaritana. E quando ela se encontra com ele, ela é áspera, ela é dura, ela questiona. O que quer falar comigo, que sou uma samaritana? Quando o meu marido, quem conhece meu marido aqui? Meu marido é uma bênção, não é uma bênção? Ele é um amor, não é? O Cris é fofo demais. Quando eu conheci o Christian, há 12 anos atrás, emendando uma noite na outra, nas minhas buscas, álcool e sexo, eu achava que não tinha mais jeito. E o meu marido se interessou por mim. O que esse cara quer comigo? Tem formação superior, eu estava acostumada a andar com traficante, assaltante de banco. Era só com isso que eu andava. Esse cara tem formação, ele sabe falar português correto. Não estava acostumado com isso. Não, absurdo. Era a época do MSN, e ele me chamando no MSN, teclando, eu disse, meu Deus. Ele escreve bem. Olha, eu disse, meu Deus. E ele começou a me convidar para sair. Eu levei 1 ano para aceitar o convite do meu marido para sair. Porque eu não era digna de um homem bom. Eu não era digna do que Deus tinha para mim. Ele é bom demais para mim. Sabe o que eu fiz naquela época? E ele era tão querido. Ele era tão querido que eu não sabia mais qual desculpa dar para ele. Eu bloqueei ele no MSN. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular. Bloqueei ele no MSN. Né? 1 ano depois, com a autoestima um pouco melhor, eu já tinha passado na prova da OAB, já estava endireitando a minha vida, parando com aquela loucurada toda. Eu digo que é a mão de Deus, sempre é a mão de Deus. Eu desbloqueio ele e ele disse que fez a última tentativa. E aí naquela noite eu aceitei ele, mas foi muito difícil. Né? Então eu fico pensando na mulher samaritana, rejeitando, né? Nem se achando digna de receber. E eu sabotei 1 ano a minha felicidade ali com o Cris. Hoje a gente tem 3 filhos, um casamento fantástico, a gente se apaixonar, estamos os 2 servindo juntos na igreja, os 2 se convertem aquela festa de Levi rendeu, porque foi eu, o Christian e a Ângela, minha irmã, na mesma conferência, né? Porque Deus queria fazer a obra junto, a gente se converte os 3 ao mesmo tempo, mas eu fiquei jogando embora as bênçãos que Deus tinha para mim, né? Não sou digna. E vocês vão ver aqui nesse vídeo, que é o vídeo sobre esse episódio bíblico, ela dura, ela áspera, ela não sorri, como um encontro com Jesus nos desmonta, como um encontro com Jesus nos muda. Diz, não, meu Deus, o direito, a advocacia, o empoderamento, nada disso mais é meu, nada disso mais é meu. E aí então eu começo a entender que eu tinha um propósito. Só que esse propósito tem um tempo certo para viver. A gente só vive ele de forma processual. Depois que eu me converto, eu vivo as piores dores da minha vida. E eu estava braba com Deus. Eu não acredito que eu aceitei Jesus e agora o Senhor quer que eu enfrente essa questão do abuso. O Senhor quer que eu fale com meu pai.
Sim, porque para me servir, eu quero que tu esteja curada. Eu preciso, Deus não precisa de nada, mas para eu poder te usar, para que tu viva os planos que eu tenho para ti, nós precisamos mexer nisso aí. Então é de Deus, sim. Essa semana eu vi alguém dizer, cuidado com a ira não é de Deus, depressão não é de Deus. Sim, é de Deus, sim. Todas as emoções são de Deus. Toda vez que eu me dou conta da minha ira, eu sei que tem coisas mal resolvidas na minha vida. Toda vez que eu entro em depressão, que eu ainda tenho lutas com depressão, eu lembro, tem coisas que o Senhor está tratando de forma processual na minha vida. E vocês vão ver Jesus fazendo isso agora com a mulher samaritana. Pode colocar o vídeo. Acho que dá para apagar tudo aqui. João 4, se alguém quiser depois. Uma mulher ranzinza, uma mulher desconfiada, uma mulher com medo, uma mulher que não sorria, tem um encontro com Jesus e muda a sua história e o seu propósito. Vejam bem, ela foi ao meio-dia porque ninguém falava com ela foi sozinha. Depois do encontro com Jesus, é ela que anuncia aos samaritanos a vinda do Messias. Por causa dela, muitos se converteram. Em João 4, 38, diz exatamente isso. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. E por causa da sua palavra, muitos creram. A partir daquele encontro, o propósito de vida dela está mudado. A partir daquele encontro, ela encontra um sentido, mas antes dela viver um propósito, acontece algo que fecha com o que a gente está falando hoje, com o que eu falei para vocês. Por que antes dela viver o propósito dela, que era revelar o Messias, e para essa mulher foi a primeira vez que Jesus se revelou como eu sou o Messias, foi a primeira vez que aconteceu isso. Antes dela ser enviada para a conversão de muitos samaritanos, Jesus precisou tocar em algo extremamente delicado. Ela não queria falar sobre os fracassos emocionais da vida dela. Com todo amor, com toda gentileza, Jesus toca nas suas feridas mais profundas. Não há como cumprir propósito sem entregar feridas, sem ter uma relação de franqueza com o Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Você tem 5 maridos. E o que você está ainda não é seu. Você tem problemas de relacionamento, você tem feridas. Vamos conversar primeiro sobre isso. Eu tenho grandes planos para a sua vida. Mas nós precisamos tocar nesses assuntos delicados. Foi isso que o Senhor fez ali, no primeiro momento desse encontro. E depois de tocar nesses assuntos delicados, ela é enviada para cumprir o seu propósito. Outra cena que chama atenção e que está na palavra, ela deixa ali o seu cântaro. Ela foi em busca de algo que ela achava que poderia ser fundamental para ela. Mas o fundamental para ela estava ali. Aquele que mata a nossa sede é Jesus. Todas as buscas de preenchimento, de vazio no coração, precisam ser deixadas para trás. É momentos de renúncia. Momentos de renúncia que nos impedem de viver, de ter essa abundância. O que é a água? A sensação de saciedade. Andar com sensação de saciedade. Não andar com sensação de falta. É isso. Nada que o mundo tenha para nos oferecer pode nos satisfazer da forma como Jesus satisfaz. Então, quero falar para vocês aqui, 2 versículos aqui. 1 Coríntios 1, 27 e 9. Quer tocar? Pode tocar uma musiquinha. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios.
E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Para que ninguém se vanglorie dele. Se você acha que você não pode ser usada por Deus, se você acha que a sua vida não tem propósito, que Ele não vai transformar, que Ele não vai te usar, você não tem ideia. Poderia ter ideia, Gisele, que aquela tua decisão de aceitar aquele convite impactaria tanto a minha vida. E Deus quer usar a vida de cada uma de nós para ser sal e luz aonde nós estivermos, para que a vida das pessoas sejam transformadas, que as pessoas sintam o gosto de Jesus que há na nossa vida, porque Ele quer fazer através de nós. Passei pelas piores depressões esse ano, escondida, aqui dentro, morando aqui na base. E a depressão era de Jesus. Era Jesus querendo, nós falamos sobre isso no último culto. A importância de entender propósito, vivendo processos de restauração, parando de nos sabotar, parando de jogar fora o que Deus tem para nós, nos posicionando como pessoas que sabem que há plenitude para nós. Em Colossenses 2, 9 e 10 diz assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por nós estarmos nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Se Ele tem a plenitude da divindade nele, e nós estamos nele, nós temos direito a viver essa plenitude. Ele quer isso, a vida e a vida em abundância, sem autossabotagem. A cura, talvez tenha dias pelo vale da sombra da morte. Mas eu escutei alguém falar que é o vale da sombra da morte, não é a morte, porque Jesus está do lado. Só passa pelo vale, porque é necessário. É necessário. E nessa semana que nós temos formatura do CJ aqui, na igreja, vocês vão ver a transformação de pessoas que decidiram mergulhar nas suas próprias histórias. Porque nós temos a pretensão de ser uma igreja espiritualmente saudável e emocionalmente saudável. Que todos nós aqui vivamos o nosso propósito e o nosso chamado, porque estamos curados da alma. Assim que nós vamos viver o nosso propósito. A plenitude do que há em nós, sem processos de autossabotagem. Quero que você feche seus olhos. Quero que você se imagine. Imagine nesse poço. Qual aquela cena que ficou muito clara para você? Imagine você ali. E Jesus chega para falar com você. Você olha para os olhos de Jesus, sente o amor dele, o cuidado dele. E ele toca em um assunto que ele quer tratar com você. Ele te convida para ir em algum lugar. Em algum lugar que você parou. E ele diz: deixa eu ir com você até lá. Você não precisa visitar alguns lugares do seu passado sozinha. Eu vou junto com você. E você vai. Você vai com Jesus, visitando alguns lugares. Talvez você se enxergue bem pequenininha. Se você consegue ver uma criança, vai lá com Jesus e abraça essa criança. Abraça essa criança, olha nos olhos dela e diz: vai ficar tudo bem? Você tem um pai? E essa criança olha para você.
com a compreensão de que sim, vão ter situações difíceis, mas esse amor do Pai sempre estará com você. E com Jesus, você avança um pouco em direção ao seu futuro. Veja o seu futuro diante de si. Veja o impacto do que caminhar com Jesus representa no seu futuro. Veja o impacto do que caminhar com Jesus, visitando essas situações. Imagina a plenitude que há em Cristo para a sua vida. Deixe Jesus colocar os seus sonhos e os sonhos dele na sua frente. E aquela voz de autossabotagem, e aquela voz que tenta dizer que você não vai viver essas coisas. Em Cristo, hoje você se posiciona. Você não precisa mais. Você sim tem direito de experimentar a restauração, a cura, casamento saudável, uma autoimagem saudável, uma relação familiar saudável. E você começa a viver o seu propósito. Essa cura libera você para viver o seu propósito. Viva os sonhos de Deus. Salmo 126 fala que aqueles que semearam com lágrimas, com muitos risos, colherão. No tempo certo, é no tempo de Deus. Se você ainda não está vivendo aquilo que você queria viver em Cristo, porque você não está se submetendo ao processo, é necessário dar uns passos para trás para poder avançar. Quero chamar a Lulu aqui na frente. Vem cá, Lulu. Lulu é minha filha número 2, Luluzinha. Eu decidi me posicionar para que na minha família nenhuma criança seja mais vítima de abuso sexual. Amém. Ela vai viver os sonhos de Deus para ela. Aleluia. Nós, como família, nos posicionamos para viver a plenitude do que Deus tem para a vida dela. Aleluia. Ela sabe que ela é a princesa do Senhor, que ela é amada por Jesus. E nós estamos fazendo de tudo para construir um ambiente saudável dentro da nossa casa, sendo transformados por Cristo. Porque quantas vezes a Lulu queria a mãe dela, e a mãe dela estava lá, jogada em depressão, chorando. Quantos perdão ainda eu preciso? Quantas marcas eu deixei na Lulu quando eu não quis me restaurar? Então a nossa transformação, a nossa cura, é para que os nossos filhos experimentem outra condição familiar. Aleluia. Para que os nossos filhos experimentem algo saudável. Que eles vejam que há Jesus nessa família, há Jesus nessa casa. Aleluia. A minha cura impacta diretamente neles, em primeiro lugar na minha casa. É um egoísmo a gente não se submeter a processos de Deus. É egoísmo a gente aceitar a vida menos que essa plenitude que Deus tem. Eu me posiciono como uma mulher de Deus porque eu quero que a vida dela seja diferente. Que ela saiba viver o que Deus tem para ela em termos de casamento. O homem que Deus tem para ela. Para que ela não se submeta às coisas que eu me submeti. Um posicionamento nosso muda uma geração. E essa semana eu decidi, terça-feira, de tarde, lá em casa, a partir de terça que vem, vai ter um grupo de apoio para vítimas de abuso sexual. É gratuito, é para mulheres e para familiares que lidam com crianças vítimas de abuso. É gratuito, das 3 às 5 da tarde. Você é muito bem-vinda, se você quiser
convidar alguém, o acesso aqui em casa é muito fácil aqui, na frente do Oliveira aqui, só me chamar no WhatsApp. É viver os sonhos de Deus depois da cura. Nós não temos o direito de não nos posicionarmos em Cristo. Ele tem planos para nós, Ele tem muito mais para nós. O que eu achava na minha cabeça que era plenitude viver na advocacia, não é nem perto do que eu experimento hoje nos braços do Pai. Nem perto. Tem renúncia, tem dias difíceis. E voltar no meu passado foi a pior dor que eu senti na minha vida. Mas é necessário, minhas irmãs. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Retroceda para avançar. Vamos ficar em pé? Vamos adorar o Senhor. Obrigado, Pai. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, pelo que Tu tem operado em nós nessa igreja. Obrigado pelas curas que Tu tem feito e ainda vai fazer. Obrigado pelos corações rendidos a Ti. Não há nada que Tu não possa restaurar, Senhor. Não há impossível para Ti. Lembra de onde Deus te tirou. Eu me lembro todos os dias de onde Deus me tirou. Viva os sonhos de Deus. Deixe o passado ser encarado. Se renda. O tempo não cura todas as coisas. Pai, obrigada. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Tua palavra diz que quando somos fracos é que somos fortes, Pai. Obrigada, Jesus. Senhor, eu oro por cada mulher aqui que precisa de cura. Se você sente no seu coração que você precisa de mais de Deus, mais dessa água, vem aqui na frente. Depois vamos ter um tempo de oração. Se você quer mais dessa água viva, se você quer ajuda para enfrentar os seus processos de sabotagem, se você quer mais de Jesus, se você quer romper, quer experimentar a plenitude dessa sensação de saciedade, nós vamos orar por você. Traz luz para a sombra. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Tem muralhas sendo quebradas hoje, Senhor. Tem luz entrando nos corações. Para sombras, escala montanhas. Deixa essa luz entrar no seu coração. Deixa Deus mudar tudo. Mais, Pai. Mais do teu amor, mais da tua plenitude, mais da tua cura sobre nós, Pai. Uma unção de cura, Pai, nós estamos experimentando nesse lugar. Liberdade, Pai, liberdade, Pai. Liberdade que só há em Ti. Colocando luz, Pai, luz, Deus, luz. Mais, Deus, mais de Ti, Senhor. Mais a Tua cura, mais a Tua liberdade, Pai. Liberdade para nós sermos nós mesmas, Pai. Sem usar máscara, nós estamos cansadas de usar máscara, Senhor. Cansadas de fazer de conta que está tudo bem. Cansadas, Pai. Nós queremos conversar contigo assim, Pai, face a face. Experimentar essa cura sobrenatural. Viver os teus sonhos. Viver os teus propósitos. Entender o teu tempo, Pai. Estamos compreendendo o teu tempo. Nos mostra qual é o primeiro passo, Deus. Qual é o primeiro passo dessa plenitude? Qual é a primeira decisão? Nós somos mulheres de decisão, mulheres de ação. Qual é a primeira decisão que eu preciso tomar ao sair desse culto, Senhor? Fala ao meu coração. Me ajuda. O Senhor quer te ajudar a tomar decisões. Restaurar aqueles relacionamentos que você não acredita mais. Colocar pessoas no seu coração para você orar mais. Transformar a sua casa num altar de adoração. Tomar decisões a respeito da sua casa.
das coisas que você não vai mais tolerar na sua casa. Dos relacionamentos que você não mais vai tolerar. Porque você tem um pai. Cura, Senhor. Cura nossa autoestima, nosso valor pessoal, a nossa paternidade, a nossa orfandade, nosso sentimento de rejeição, nosso sentimento de abandono. Nosso medo do futuro, a incerteza dos nossos relacionamentos, Pai. Nos ajuda a tomar decisões para o futuro, Deus. Restaura, Deus. As meninas da missão estão aqui, podem orar por você. Vem aqui na frente, Janete. Vem aqui na frente, Ju. Janete, vem cá. A Pamela, Ju, a Beatriz, a Andressa, Pastora Marialva. Mulheres de Deus que têm se levantado em oração.